Oi, gente, boa tarde. Eu espero que vocês tenham conseguido lanchar, comer, descansar um pouco, porque agora vai vir muito mais. A gente tem a tarde inteira de palestra. Então, eu me chamo Pamela Guete, eu sou diretora de comunicação e marketing do Ari Rio, e agora eu vou apresentar aqui a mesa de convergência em crises, convergência de crises, do Oriente Médio pós-coronavírus 2019. Então, para poder introduzir um pouco a mesa e depois já convidar os palestrantes a entrarem, eu vou falar aqui um pouquinho. Alguns países do Oriente Médio sempre foram marcados por diversos conflitos e disputas que sempre trouxeram consequências e instabilidades a cada país. Contudo, alguns desses conflitos perduraram por muito tempo e tiveram continuidade durante a crise sanitária que estamos vivendo. Já alguns outros países nessa mesma região, a crise sanitária influenciou para que novos conflitos surgissem. Por isso, a mesa agora vai abordar as relações e as reações dos países do Oriente Médio frente à combinação dos conflitos já existentes na região e também agravados pela pandemia mundial de Covid-19. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para também poder guiar, que seriam quais são os dilemas atualmente, como esses países estão enfrentando a pandemia, quais são os cenários futuros e no que a crise sanitária mudou nas crises já presentes na região. Essas perguntas serão respondidas, claro, diante do contexto religioso, no contexto social, econômico e político. Então, agora eu vou apresentar os nossos maravilhosos três palestrantes. A Monique Sorachevski, eu espero que eu tenha falado o nome corretamente. Ela é doutora em História, Política e Bens Culturais pela FGV. E teve um período de estudos e pesquisa também na Bilkent University, na Turquia. Conta com estágio pós-doutoral na mesma FGV, onde ainda lecionou para suas graduações e coordenou o MBA em Relações Internacionais. Ela ainda foi professora do programa de pós-graduação em Ciências Militares da Escola de Comum do Estado-Maior do Exército e é fellow do Summer Institute for Israeli Studies, da Brandeis University. Foi coordenadora também acadêmica e de projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o famoso SEBRE, e é cofundadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, GEPOMB, onde foca no momento em atividade de ensino e pesquisa, e, além disso, também é autora dos livros Trópicos Orientais e Orientes Tropicais, Reflexões sobre o Brasil e o Oriente Médio, que foi lançado em 2019, e do Rio de Janeiro a Istambul, Contrastes e Conexões entre o Brasil e o Império Otomano, de 1850 a 1919, que foi lançado em 2017, sendo essa a última versão de sua tese de doutorado. Além disso, ela também colabora em análise de conjuntura e textos de opinião para veículos como o Globo, a Folha de São Paulo, Zero Hora, Globo News, TV Brasil e CBN. Quanta coisa! Agora eu também vou apresentar o Rômulo Neves, que Oi, Rômulo. É diplomata. Atualmente ele está trabalhando na Embaixada do Brasil no Paquistão. É professor de Política Internacional no curso preparatório para o concurso de admissão à carreira diplomática, ex-professor nos cursos de RI do IESB, que é o Centro Universitário do Distrito Federal, do DF e do Uniceudo. Além disso, também é ex-jornalista da Folha e da Gazeta, e é formado em Ciências Sociais pela USP, especialização em Economia pela USP, Relações Internacionais pela USP, mestrado em Sociologia também pela USP e Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. E por último, mas não menos importante, é o professor Fernando Brancoli, que é professor adjunto de Segurança Internacional e de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor pelo programa de pós-graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas e é Visiting Scholar da Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. Ele realizou também pesquisa no campo do Oriente Médio e no Norte da África, com ênfase na Síria, no Afeganistão e na Líbia. Então é isso. Eu espero que vocês estejam se sentindo confortáveis, qualquer coisa só com a gente. E a gente vai começar agora com a Monique, então eu vou passar a palavra para ela. Maravilha, Pamela, super obrigada. Estão me ouvindo bem? Sim? Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Ari Rio, né? É a minha segunda vez participando. Ano passado eu tive o prazer de falar sobre think tanks, já tive a oportunidade de participar também do FERESP. Eu queria realmente, eu acho muito importante bater palmas entusiasmadas pela iniciativa, ver tanta gente bacana, tantos amigos, professor Casarões, professor Maurício Santoro, tantas pessoas que eu admiro, né? Vocês abriram justamente com a Miriam Saraiva e com o Paulo Esteves. Parabéns por essa iniciativa e com tantas reflexões. Começaram com a África, estamos indo para o Oriente Médio, com muitas mulheres entre os apresentadores, então acho importante frisar isso. A Pamela falou aí do meu currículo, eu sou uma senhora que agora está assumindo os cabelos brancos, né, muito tempo de estrada, mas eu queria aproveitar para reforçar, eu até botei agora a minha
instituição, digamos assim, que é o GEPOM, né, uma iniciativa que nasceu justamente agora desse período de pandemia, né, de quarentena, conjuntamente com a Muna Omran, que também é historiadora e especialista em literatura do Oriente Médio, e com o Najad Kuri, que é um economista e certamente a maior autoridade no Brasil em Golfo, morou no Irã, morou no Iraque. A gente criou uma cooperativa intelectual, esse é o nome que a gente está usando, que é justamente para lidar com reflexões sobre o Oriente Médio. A gente está atuando com muitos cursos online, e é fantástico, temos diplomatas militares, CACDistas, alunos de graduação, de pós, falando, né, tem vários cursos, história do Império Otomano, do Líbano. A gente tem tratado de questões de conjuntura, e em algum momento a gente quer também ter uma publicação. Então, só aproveitar esse espaço que generosamente me deram para apresentar o GEPOM. Em relação ao tema da mesa, né, o Oriente Médio pós-Covid-19, na realidade eu quero falar um pouco sobre o Oriente Médio e a Covid, né, aproveitar, e aí eu combinei aqui com os colegas da mesa que eu vou fazer um panorama um pouco mais amplo, para que eles depois tragam mais detalhes, né? A primeira coisa que eu tenho falado muito sobre isso publicamente, mas eu acho importante, né, é que nenhuma região é dada. Esse termo Oriente Médio é um termo de 1902, né? Antes, inclusive, boa parte da região que a gente chama de Oriente Médio hoje integrou o chamado Império Otomano, né, que deixou de existir em 1922. Em 1902, um almirante, né, norte-americano, o Alfred Mahan, ou Mahan, como é conhecido aqui, ele vai cunhar esse termo. Ele publicou um texto na National Review, justamente porque a visão era o que seria essa região que ele coloca, né, do Golfo Pérsico e das suas costas, a importância dessa região, sobretudo para os interesses europeus, em especial britânicos, na Índia, né, para a rota para a Índia. Lembrem vocês que o Canal de Suez foi aberto em 1869, e também para a proteção da Rússia. Então, esse termo Oriente Médio, ele é bem interessante, porque ele é datado, ele é do começo do século XX. Lembrem vocês também que o petróleo passa a ter depois, né, uma importância gigantesca, né, depois, sobretudo, da Primeira Guerra Mundial, quando tem a mudança da matriz energética de carvão para petróleo, e esse termo se consolidou depois da Segunda Guerra, e até a gente está aqui numa mesa sobre o Oriente Médio. Mas uma coisa que eu acho muito importante de frisar, e eu tenho falado sobre isso, e eu compro um pouco o termo que o Parag Khanna, que é um analista muito, enfim, influente sobre as questões geopolíticas, tem usado. Ele tem usado o termo Ásia Ocidental, Western Asia. Ele usa esse termo no livro dele, The Future's Asian. Ele esteve aqui na Petrobras fazendo uma palestra. É uma pessoa que muitos estudiosos, sobretudo de China, vem atentando, né? Eu acho importante isso, porque esse é o primeiro ponto que eu quero tratar para vocês, né? Esse momento da Covid é um momento de inflexão. A gente está testemunhando uma mudança, né, da geopolítica, em que, sobretudo, essa região é um exemplo em que os Estados Unidos perdem a sua força nesse sentido, né, o Ocidente, e quem ascende, né, é a Ásia como um todo, sobretudo a China, né? Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar, prestem atenção, né, do Oriente Médio à Ásia Ocidental. O segundo ponto que eu acho importante frisar, quando a gente olha para a região como um todo, e a gente está vivendo um momento bastante emblemático nesse sentido, sobretudo pelo chamado Acordo de Abraão, né, esse acordo de normalização das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, é um pouco simbólico nesse sentido, é que durante muito tempo, né, sobretudo a partir de 48, a questão palestina foi uma questão muito importante na região, né? Eu, pessoalmente, acho importante frisar isso, continuo achando que a solução da questão palestina é importante para os palestinos, para os israelenses, para a região como um todo. Mas, em termos geopolíticos, já há algum tempo, há a percepção de que existe uma outra questão mais ampla e que ela vem mudando as articulações regionais. E isso, a grande questão é a contenção do Irã, né, esse chamado, que alguns vão chamar de crescente xiita ou de eixo da resistência, né? A Revolução Islâmica do Irã em 79, a forma como o país se articulou, no primeiro momento com o Hezbollah, depois no segundo momento, né, sobretudo depois da invasão norte-americana ao Iraque, né, com conexões no Iraque, depois, justamente no contexto da guerra da Síria, né, sendo um dos defensores de Bashar al-Assad no poder, com conexões também com os Houthis, né, no Iêmen. A forma como o Irã vem se organizando na região, de uma maneira geral, ela gerou uma percepção de ameaça, sobretudo para um grande grupo, que a gente tem, por um lado, Israel,
por outro lado, a gente tem a Arábia Saudita, os países, os Emirados, o Bahrein. Então, em grande medida, a gente tem o crescente xiita, digamos assim, ou eixo da resistência, que é um outro termo que vai ser usado, a forma como o Irã, né, vem se usando, atuando, e a forma como o Irã atua é bem interessante, às vezes com domínio mais direto, através de proxy na região, vem consolidando um poder que gera muita angústia e muito temor, sobretudo quando a gente fala em Israel e Arábia Saudita. Então, você tem um campo, né, que são esses países, e que são países que têm relações com os Estados Unidos, né? A Arábia Saudita e Israel, sobretudo, têm relações umbilicais absolutamente importantes, né? A defesa, a questão de segurança e defesa de Israel é bastante conectada aos Estados Unidos. A Arábia Saudita, né, a forma como a dinastia saudita se mantém no poder, né, com um pé na religião e um outro pé na articulação com os norte-americanos é muito importante. Então, por um lado, a gente tem o chamado, que a gente pode chamar de um crescente xiita, e uma articulação para conter, né, esse crescente xiita, que vem deixando claro muitas mudanças que agora a gente está percebendo. Não foi um raio de céu azul, tá? Esse acordo agora dos Emirados Árabes Unidos com Israel. Quem acompanha a região com o tempo, né, sabe que o Trump, quando assumiu o poder, né, a primeira viagem internacional dele foi para a Arábia Saudita e para Israel, e ele fez um voo de Riad para Tel Aviv. A gente teve a Arábia Saudita permitindo ele lá voar no seu espaço aéreo, um monte de esportes em que israelenses se foram representados nos Emirados com o hino israelense sendo tocado. Então, essa articulação que gera agora, nesse exato momento, né, parece que hoje Israel, de fato, deixa de ser um país inimigo, enfim, essas mudanças estão acontecendo nesse momento, elas só confirmam o que já era um pouco de claro conhecimento de quem olha para o Oriente Médio há muito tempo, né? Tem um terceiro eixo, digamos assim, que é a Turquia. Na realidade, na PUC, a gente vai ter um evento na PUC aprofundando as questões da Turquia na terça-feira, eu nem vou me aprofundar muito, mas a forma como Recep Tayyip Erdogan, né, num primeiro momento tinha uma narrativa mais de emerging powers, né, até se aproximou do Brasil, tinha como que é, Zero Problems Foreign Policy, Strategic Death, tinha uma articulação que a princípio, né, era mais generalista, digamos assim. Nos últimos tempos, né, você tem que eles chamam de Mavi Vatan, de Blue Homeland, né, uma nova articulação por um lado, né, no Mediterrâneo. Prestem atenção no Erdogan, né, sobretudo com a reconversão da Hagia Sofia novamente em mesquita. São uma série de atuações que ele vem colocando, deixando muito claro que ele tem um novo ativismo para a região, uma nova agenda. Então, em termos regionais, a gente pode pensar, a princípio, e a Turquia se organiza, sobretudo, com o Islã político, né? O Erdogan tem uma ligação umbilical com a Irmandade Muçulmana, tem uma ligação com o próprio Hamas, que está gerando bastante sensibilidade com o Estado de Israel. Então, a grosso modo, na região, a gente tem o eixo do Irã e o eixo contrário ao Irã, e a Turquia vem ocupando o espaço por fora, às vezes se articula com o Irã e com a Rússia. Então, o segundo ponto que eu quero falar, primeiro do Oriente Médio à Ásia Ocidental. O segundo é uma mudança muito importante, tá? Está gerando muita, sobretudo aqui no Brasil, que a questão palestina é muito importante, a questão palestina é importante, não tirem isso do radar, mas em termos geopolíticos regionais, né, a percepção, sobretudo dos Emirados, que deram esse primeiro passo, há indícios que o Sudão pode seguir, que o Bahrein pode seguir, que o Oman pode seguir, eventualmente até o Marrocos, não sabemos, né, a bola de cristal está embaçada, mas que isso é bem importante porque é algo de novo na região, né? Israel não é percebido como o grande inimigo, muito pelo contrário, né? Enfim, inclusive a aproximação de Israel com os Emirados tem a ver até com a questão da Covid. Então, essa é a questão regional. A terceira questão que eu queria ressaltar são as potências extra-regionais, tá? Um marco muito importante, eu assisti essa semana uma palestra do professor Uzi Rami, do Moshe Dayan Center, da Universidade de Tel Aviv. Uma coisa muito importante é que a gente teve uma presença ocidental nessa região, que era Império Otomano, depois esse termo Oriente Médio. A gente pode falar de 1798 como marco, né, quando Napoleão desvia, né, as guerras napoleônicas, dá um pulo no Egito, segue ali para a Síria histórica e impacta a região amplamente. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, que Napoleão não chegou só com soldados, ele chegou com um exército de savants, de sábios, e essa expedição traz, por um lado, o imperialismo europeu, que vai carcomer o Império Otomano, e também ideias nacionalistas, que também vão carcomer o Império Otomano. A Grécia vai se tornar independente, eles vão tomar a Argélia em 1830, enfim.
de 1798 até alguns anos atrás, a gente tinha uma primeira presença europeia nessa região, depois norte-americana. A grande questão atual é o vácuo. Os Estados Unidos estão retrocedendo, né? Primeiro com Obama e agora claramente com Trump. E não existe vácuo em nenhum lugar, sobretudo no Oriente Médio. Esse vácuo vem sendo preenchido já de uma maneira muito clara pela Rússia, né? Então, quem acompanha o Oriente Médio também não está espantado. A Rússia sempre teve relação com a região, desde a do Império Russo, né, os czaristas, eles são ortodoxos russos. Quem entra na cidade, na igreja de Santo Sepulcro, sabe que tem uma presença ortodoxa russa histórica. Tinha um contexto na região, né, de articulação soviética também na época da Guerra Fria. Ela não é exatamente um newcomer, né, sempre teve relação. Inclusive, é importante, tem 1 milhão de russoparlantes, mesmo no Estado de Israel, que eram judeus que viviam na União Soviética. Então, a Rússia não é um newcomer. O que é essa Rússia no Oriente Médio? Né? Então, por um lado, é o passado, alguma ligação com o passado glorioso, é o Putin querendo capitalizar o vácuo, é o socorro à família do Assad, né, que realmente tinha uma ligação histórica, mas, sobretudo, eu acho que a atuação, sobretudo na guerra na Síria, a intervenção na guerra da Síria e uma articulação mais ampla, tem a ver com o temor que eles tinham de jihadistas, sejam chechenos, sejam da Ásia Central, se intrometendo na guerra da Síria e podendo eventualmente voltar com que isso fosse um problema interno para a Rússia novamente ou para a sua área de influência na Ásia Central, que eu acho que o Rômulo depois vai falar mais amplamente. Né? Então, é uma presença que veio para ficar, e que a Rússia pensa amplamente, né, e há quem diga que essa articulação dela na região tem a ver também para evitar sanções em outros espaços, né, enfim. Então, em termos de potências extra-regionais, os Estados Unidos, né, retrocedem, embora seja um apoio muito importante para Israel, para a Arábia Saudita, para os Emirados, e isso tem que estar no radar. A Rússia consolida, a Rússia tem, eu brinco que quem quiser ver geopolítica fica ali no Istanbul Modern, né, um museu super bacana em Istambul, toma um chá, fica olhando para o Bósforo, que a gente vê o que é a importância, né, a cidade de Istambul, que eu brinco que é uma cidade que tem 2 continentes, né, que nem aqui no Rio a gente tem Maringá Rio, Maringá Minas, né, que é uma cidade em 2 continentes, ali você tem uma cidade em 2 municípios, em 2 estados, perdão, lá você tem uma cidade em 2 continentes, e você vai ver o navio petroleiro russo descendo no meio de Istambul, e você vai ver os navios de guerra do Putin descendo para o porto de Tartus, na Síria, né? Então, a Síria é muito importante especificamente para a Rússia, essa articulação da região como um todo, a região per se, ou para ser usada numa arena mais internacional. Então, a Rússia não é um newcomer, mas está ocupando esse vácuo. Se eu puder aproveitar esse espaço e indicar agenda de pesquisa, sobretudo para vocês que têm muitos estudantes de graduação, estudem Rússia. Ao que me consta, tem pouquíssimos estudiosos de Rússia aqui no Brasil, e eu acho que é essencial entender a Rússia como um todo, e particularmente Messier Putin. Outra potência extra-regional, que aí eu quero muito ressaltar, é a China, né? A China é um newcomer, a China, ela tem essa narrativa do Belt and Road Initiative, né, que é a nova Rota da Seda, que é um projeto de infraestrutura gigantesco por terra e por mar, que segue num primeiro momento que era antiga da Rota da Seda. Muitos olham, falam, não, é um projeto mais econômico, é um país que está chegando com cuidado na região, que oficialmente é neutra, né, que tem articulação com o Irã, tem articulação com a Arábia Saudita, mas se vocês olharem a forma como a China está se colocando na região, ao redor dela, com esses projetos de infraestrutura, a presença no Djibouti, mesmo essa articulação no Golfo, é bastante impressionante e é para prestar atenção, né? Ano passado eu tive a oportunidade de ir à China pelo SEBRE, fiquei 10 dias e voltei tonta, nem arranhei a superfície, né? Para mim, a única coisa que eu voltei com certeza é que a Ásia Ocidental, menos do que Oriente Médio, justamente porque os Estados Unidos já são autossuficientes em petróleo, com shale gas, e uma das razões pelas quais eles retrocederam no Oriente Médio. Já a China e a Índia precisam muito, né, do óleo e gás que vem daquela região. Então, eles estão olhando
para a região, estão usando o termo também Ásia Ocidental, que eu falei, né, que o Paracana articula, e eles pensam muito em estratégia a longo prazo, né, uma coisa bastante impactante. Eu fiquei 10 dias numa conferência de segurança global e fiquei bastante impactada. Voltei da China muito impactada também, sempre falo isso, com duas coisas, que é o que eu acho que consolida eles como uma potência que precisamos prestar atenção, e aí eu acho que, diferente da Rússia, a gente já tem um time de sinólogos, inclusive o Maurício Santoro é um deles, né, ascendente e com muita presença na China, dominando os idiomas, né? Então, a grande questão que eu fiquei muito impressionada foi com educação e tecnologia, são as duas coisas, né? A gente foi visitar o Z-Park, que é tipo o Vale do Silício, em Beijing. Até fiquei assustada que a primeira foto que tinha era do Xi Jinping apertando a mão do Benjamin Netanyahu. Mas é impressionante como, né? Enfim, tecnologia, está em tudo. E a educação também, né? A gente pode visitar as melhores universidades nos Estados Unidos, vai ter uma presença chinesa, mas você anda por Beijing, as universidades locais são muito boas, vem atraindo cérebros do mundo todo. Prestemos atenção na China. Em que medida, essa é uma questão que o Uzirami ressaltou numa palestra, e eu ecoo as palavras dele, é que a narrativa é que é um projeto de infraestrutura, né, enfim, que faz parte de um projeto mais amplo, mas isso vai gerar ganhos geopolíticos certamente, então prestemos atenção na China. Então, em termos de potências extra-regionais, eu não compro a narrativa de que sempre foi assim, né, de que eu acho que a região tem uma agenda própria, por isso que eu comecei falando desse jogo que tem muitas diferenças, obviamente, mas crescente xiita, um eixo que alguns vão chamar de Southern Camp, de outros, whatever, né, com a Turquia por fora, articulada com o Catar. Enfim, a gente tem um jogo regional importante, cada qual com uma agenda própria e com articulação própria, que a gente tem que olhar. A gente tem um outro jogo que às vezes se conecta com esse de dentro, que são os interesses das potências, né? Quer dizer, um retrocesso norte-americano, uma presença mais ampla russa que já existia, e uma nova presença chinesa. O que não muda em relação ao Oriente Médio é a complexidade. O meu professor Eli Rehes, que foi meu professor na Brandeis, ele fala the C-word, complexity. Não tem como olhar para o Oriente Médio sem ficar tonto, tem que ter dúvida, tem que correr atrás, aprofundar, ler de novo, porque é confuso, e agora está confuso ainda. Eu acho que a grande questão regional que a gente tem que acompanhar é que todo mundo tem que ter uma agenda para a China, e aparentemente ainda não tem. Algumas palavras sobre a Covid, eu acho que os meus companheiros aqui de mesa vão falar mais, né? Quer dizer, a gente tem alguns casos que estão repercutindo, mas na realidade estão confirmando algumas questões, né? A explosão em Beirute, né? Isso vai ser falado, mas o Líbano está ali na ponta, né, de uma articulação do Hezbollah, sobretudo, desse projeto iraniano. A normalização, já falei, né, de Israel com os Emirados e talvez com outros, né? Isso tudo aconteceu já no período de quarentena, por isso que eu estou ressaltando com a Covid, né? Prestem muita atenção, que eu acho que a mídia está cobrindo. A mídia brasileira está cobrindo Beirute, está cobrindo o acordo, não está cobrindo as tensões no Mediterrâneo Oriental, esse novo ativismo da Turquia. O que me preocupa, sobretudo, eu tenho menos informações do que eu gostaria, é o impacto acho que os colegas vão falar sobre isso, o impacto da pandemia na região como um todo. Ninguém se saiu bem, acho que a Jordânia talvez tenha sido o país, imaginem vocês, né, que está fazendo uma melhor política, mas a Covid está chegando em Gaza. Como é que isso impacta nos curdos? Como é que isso impacta nos refugiados? Prestemos atenção, porque a região já tinha uma camada de complexidade e agora ganha uma outra. Para encerrar, eu tenho aqui alguns minutinhos. Bem-vindos ao Oriente Médio, Ahlan wa Sahlan, é uma região, e também com várias religiões, né? Fascinante. É uma região, eu fico muito, muito feliz em dizer, com boca cheia, que temos um crescente número de experts brasileiros, entre acadêmicos, né? No próprio Japão, a gente agora acabou de receber também o professor Andrew Trauman, da Unicuritiba, como pesquisador associado. A gente tem o professor Paulo Gabriel Ilu da Rocha Pinto, que é o nosso pioneiro, né, que, enfim, começou e criou o NEON na UF, e com isso tem toda uma geração de pesquisadores brasileiros, e eu me incluo nesse sentido, que a partir do Brasil tem ido morar na região e fazer campo. Temos diplomatas, né, a Cláudia Assaf, que está agora
no Kuwait, se eu não me engano, que fala árabe, o Felipe Adoquilobo Goulart, que está com uma publicação que acabou de sair no Caderno de Política Exterior sobre as empresas brasileiras no Oriente Médio, militares, essa presença do Brasil na Unifil, presença do Brasil no Sudão do Sul, de observadores militares, observadores também, seja no Saara Ocidental ou seja no Chipre. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos militares no meu período da ECM, e a gente começa a ter um conhecimento bastante amplo, que vale a pena a gente ter mais trocas. Eu gosto de frisar isso para que todo mundo conheça, não fique cada um encastelado, né? E temos uma nova geração de humanitários, né? Tipo, eu tive a Laís Freitas como aluna, ela trabalha para o Acnur no Kurdistão, a Natália Quintiliano, que publicou um depoimento na revista Moral Internacional, que trabalhou no Djibouti, fazendo inspeção de navios indo para o Iêmen, com Médicos Sem Fronteiras no Líbano. Então, temos uma expertise brasileira para o Oriente Médio, e vocês, estudantes, jovens profissionais, né, jornalistas, nem vou começar a falar dos jornalistas, mas o Gabriel Chaim, o Márcio Pimenta, a Natasha Ribeiro, a gente tem uma galera, o Guga Chakra, com uma experiência muito ampla e importante. E, por fim, o que acho interessante aqui, né, para a gente, quer dizer, falei nessas análises geopolíticas mais amplas e tudo mais, as questões macro, depois a gente pode entrar na hora das perguntas em casos específicos, e aí eu posso contribuir sobretudo mais sobre Turquia e Israel, que são os países em que eu morei, que eu domino o idioma. Isso é muito importante também, quando a gente tem, né, essa busca por expertise, muita humildade, né, com a região, mas, sobretudo, essa necessidade de morar e passar temporadas, né, para estar sempre atualizado. Mas a gente está ainda mal podendo ir para a padaria, né, para farmácia, né, a gente ainda está se cuidando, não tem vacina, mas tem uma possibilidade da gente acompanhar essa região. Muita série, muito filme bacana. Eu tive a oportunidade de fazer uma live para o Nery, né, da Bahia, indicando, né, 10 filmes, 10 séries para a gente acompanhar o Oriente Médio. Mas a gente tem agora, exatamente nesses dias, o restinho da mostra do cinema egípcio e também a mostra do cinema árabe. Dá para a gente acompanhar online, de casa. Obviamente, né, tem que ter um olhar crítico, mas a gente consegue, a partir dessas séries, né, dos meus cursos, eu tenho usado Fauda, que é uma série para discutir, né, o conflito Israel-Palestina. Eu tenho usado Rise of Empires Ottoman para discutir, né, a tomada de Constantinopla em 1453. A minha colega de Japão, Muna, tem usado a novela libanesa Al-Haiba para apresentar um pouco o Líbano. Acabou de entrar no Netflix, acabou não, já tem um tempo, mas eu assisti agora uma série dos Emirados, chamada Justice, né? Então, aproveitar um pouco esse espaço de indicar para vocês, né, possibilidades, muita leitura, tem sempre muito livro, depois eu posso indicar muitos, inclusive eu e o professor Casarões, que vai participar, Guilherme Casarões, que vai participar de uma mesa com vocês mais tarde, né? A gente publicou um texto na Tel Aviv Review of Books sobre a história das relações do Brasil com o Oriente Médio. Então, temos textos acadêmicos, temos livros, né? Enfim, muita publicação, muita reflexão. Eu acho que eu, enfim, tenho mais tempo, porque eu me organizei aqui para falar meia hora, senão eu falo mais, me digam aí. Tá perfeito, Monique. Se quiser acrescentar qualquer coisa, pode acrescentar, sinta-se à vontade. Mas não, senão eu já vou passar a palavra. Por enquanto, eu acho que eu passei todas as minhas questões, depois, na hora das conversas, a gente complementa. Perfeito, muito obrigada, Monique. Agora, então, vou passar para o Rômulo Neves, gente. Rômulo, olá, pessoal. Obrigado, Pamela. Bom, um desafio aí falar depois da Monique, né? Mas eu vou centrar em algumas, eu vou aproveitar algumas partes do que ela falou e vou tentar apresentar um complemento do levantamento dela, que eu acho que vale a pena. Primeira coisa que eu gostaria de falar, na verdade, era repetir, não tem jeito de não repetir. Meus parabéns aí para vocês que estão organizando esse evento. Eu vi que está muito bem organizado, muito redondinho. Não é simples fazer um evento online. As pessoas acham que é mais simples do que fazer presencialmente. Não é. Tem toda uma série de coisas que podem dar errado e geralmente dão errado quando a gente organiza eventos online e não tem como resolver. Essa é a questão. Você tem que estar com tudo resolvido previamente. Então,
de novo, parabéns aí para a equipe do Eri Rio, está muito interessante mesmo esse esforço de vocês. Bom, e aí eu queria entrar um pouco no rastro que a Monique deixou. Eu estou, como a Pamela apresentou, eu estou trabalhando aqui no Paquistão, já faz 2 anos e meio, cheguei em 2018, e eu vim porque eu tenho muito interesse, já tinha muito interesse em entender essa região, apesar de eu estar na carreira, eu tenho uma parte da minha carreira dentro da academia, né, eu dou aula de política internacional, e tinha muito interesse de conhecer a realidade aqui da região. E é uma surpresa, porque quando a gente chega aqui, a gente descobre que muito do que a gente imagina ou lê, na verdade, é muito mais complexo do que está lá no papel. Isso eu concordo muitíssimo com a Monique. E eu vou apresentar aqui alguns elementos que deixam o mapa aí mais complexo ainda do que a Monique já colocou. Quando a gente começa a pensar o mundo islâmico, ou o mundo árabe, ou o Oriente Médio, ou a partir do Oriente Médio, o mundo árabe e o mundo islâmico, porque são realidades que se cruzam aí no Oriente Médio, ou na Ásia Ocidental, como a Monique nos apresentou, é uma conjunção de fatores que nos escapa quando a gente está muito afastado disso. Vou dar alguns exemplos. Uma coisa é a gente imaginar essa abordagem dessa região geograficamente. Ela é uma região mais ou menos identificável do ponto de vista geográfico, mas qualquer texto que a gente vai escrever, qualquer abordagem que a gente vai ter em uma apresentação, já começa a complicar essa abordagem geográfica, porque, ok, Oriente Médio, o Iraque é Oriente Médio, o Egito é Oriente Médio, e a Argélia, e Líbia, como é que fica? Então, o Golfo, a gente considera todo o Golfo como Oriente Médio, e o Irã, que é persa, né? E a pontinha ali do Afeganistão. Então, geograficamente, já não é tão simples assim esse conceito de Oriente Médio. A gente pode desenhar ali um limite, mas vai ser mais ou menos tão arbitrário quanto as fronteiras que os ingleses deixaram. Essa que é a verdade. Então, a gente parte para uma outra avaliação, que é uma avaliação geopolítica. Então, ok, temos organizações, unidades políticas ali que têm interesses que estão próximas geograficamente e têm interesses próximos também. Então, a gente amplia um pouco e vai para uma classificação geopolítica. Ok, aí já fica mais fácil. Então, a gente já tem Oriente Médio, Norte da África, Iraque, Irã, Afeganistão, já fazem uma unidade mais significativa. Ok. Mas aí, quando a gente fala de Afeganistão, como é que a gente não inclui todas as complexidades da relação entre o Paquistão e o Afeganistão? E aí, quando a gente inclui o Paquistão, como é que a gente deixa de fora todo o mundo islâmico do sudeste da Ásia? Então, mesmo na avaliação geopolítica, como que a gente deixa de fora alguns países da Ásia Central? Como é que a gente deixa de fora a própria Chechênia, que já é território russo? Então, mesmo quando a gente faz uma abordagem, quando a gente tem uma abordagem geopolítica, a gente vê que também falta alguma coisa. Bom, aí isso nos empurra para fazer uma nova classificação, um novo olhar com base na religião. Aí o problema já é outro. Claro, isso nos dá uma amplitude, uma lente muito mais ampla, né? Uma lente muito mais abrangente, mas aí isso nos cria um problema exatamente por ser tão abrangente. A gente, quando analisa por meio da religião, a gente abre um leque que vai desde a Indonésia até a África subsaariana. Então, nós temos o Oriente Médio, como a gente começou a falar aqui, a gente tem o norte da África, que em vários
em vários levantamentos meramente numéricos, meramente estatísticos, são duas regiões que têm muitas características parecidas, mas Oriente Médio, Norte da África, aí a gente começa a falar de Ásia Central. A gente tem que lembrar que quando a União Soviética desapareceu, havia pelo menos 50 milhões de muçulmanos dentro do que era a União Soviética. Então, a gente tem ali a Ásia Central, a gente tem o sul da Ásia, que se conecta com a Ásia Central, então Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Uzbequistão, isso é uma combinação que não é simples, em absoluto. E aí a gente tem o sudeste da Ásia, que inclui a Indonésia, que é um país, que é o país que tem o maior número de muçulmanos no mundo, não é nem no norte da África, nem no Oriente Médio, o país que tem o maior número de muçulmanos no mundo é a Indonésia. E a gente tem Malásia, que é um país importante no mundo muçulmano, e isso, apesar de nos dar uma amplitude, uma abrangência bastante interessante para fazer qualquer análise, ela coloca muitas realidades diferentes em jogo. Então, toda essa complexidade, ela, de algum modo, ela encontra seu locus na Organização da Cooperação Islâmica, e aí sim a gente começa a fazer um caminho de volta, que tem na Arábia Saudita o seu maior protagonista. E aí a gente volta, a gente fez o caminho de ida e a gente volta para o Oriente Médio. Então, mesmo considerando todas as complexidades, então a gente saiu do Oriente Médio, conceito mais geográfico, a gente ampliou para um conceito geopolítico, a gente ampliou para um conceito religioso, que tem uma organização importante, que é a Organização para a Cooperação Islâmica, que nos devolve ao Oriente Médio. Então, nesse aspecto, eu quis fazer esse caminho para dizer para vocês que, apesar de Oriente Médio ser uma parte muito limitada dessa realidade, essa região ela tem muitos elementos dentro dessa região, que definem a política, a geopolítica de uma região muito mais ampla, né? Especialmente dentro da religião muçulmana. Então, esse mundo islâmico, ele é muito amplo, mas ele tem no Oriente Médio uma centralidade muito importante por causa do protagonismo da Arábia Saudita pelo lado religioso. E isso dá uma certa unidade a esse campo de análise, digamos assim. Eu concordo muito com a Monique quando ela faz uma classificação ali mais local desse crescente xiita, de um grupo contrário ao crescente xiita, ou a gente pode chamar de proto-aliados dos Estados Unidos, e a Turquia como correndo por fora. E aí, eu queria reforçar um ponto que ela tocou rapidamente, que, do meu ponto de vista, isso tudo eu ainda estou falando só de geopolítica, tá, gente? Nem entrei na Covid ainda, que é o principal ponto do que eu gostaria de falar. Mas eu acho que um elemento que está muito quente, eu acho que ainda está sendo dado pouca atenção, são os conflitos no Mediterrâneo. Esse protagonismo que a Turquia está buscando, que a Monique apontou bem, ela já está tendo efeitos e reflexos que terão resultados, eu acho que mais importantes do que a gente está enxergando hoje. Por exemplo, a Grécia e o Egito assinaram um acordo de cooperação no Mediterrâneo. A Turquia e a Grécia realizam operações, exercícios militares no Mediterrâneo, algumas vezes um país monitorando o outro exercício com uma distância de 100 metros, 150 metros. Vejam como isso é tenso no Oriente Médio. E aí, o Egito assina com a Grécia um acordo de cooperação, que coloca o Egito em conflito direto com a Turquia. Só que isso, na verdade, já está acontecendo. Primeiro, na Líbia existe um conflito em andamento desde a queda do Muammar Gaddafi,
que envolve o Egito, envolve a Turquia, envolve a França também, e nesse momento a Grécia está sendo incluída nessa área de instabilidade. E grande parte desse movimento é porque há jazidas de gás natural no Mediterrâneo oriental. O Egito já identificou, a Turquia está fazendo estudos sismológicos em áreas que são reclamadas pelo Egito no Mediterrâneo, como zona de exploração econômica específica. Eu estou dizendo isso porque eu acho que o Mediterrâneo oriental é uma área que vai criar muita instabilidade no futuro próximo, tanto ou mais do que os conflitos árabe-israelenses no que a gente chama de Oriente Médio, ali no Levante. Isso tudo para confirmar, eu acho que a avaliação da Monique, de que o Oriente Médio, quando a gente pensa isso bastante limitadamente, mas a sua área de influência ampliada é uma região realmente que torna qualquer análise muito complexa, porque ela envolve muitas diferenças internas dentro de uma unidade. Bom, eu concordo também com a Monique quando ela fala da Rússia, quando ela fala da China, mas eu queria adicionar um ponto, eu acho que importante aí em relação à China. A China joga um jogo duplo no Oriente Médio, né? Ao mesmo tempo em que ela está investindo muito na iniciativa One Belt, One Road, que muitos analistas consideram, e eu considero uma ampliação do território chinês sem ampliação de soberania. É uma ampliação, claramente uma ampliação do território chinês, porque quando a China constrói um porto no Paquistão, um porto no Irã, um porto no Afeganistão, ela está ampliando aí o seu acesso, claramente, do ponto de vista econômico, isso tem efeitos, mas também do ponto de vista geopolítico. Então, isso é uma aproximação com esse mundo. A Arábia Saudita, hoje, já vende mais petróleo para a China do que para os Estados Unidos, né? Isso é uma aproximação com esse mundo, mas, ao mesmo tempo, a China leva a cabo uma política na província de Xinjiang, no oeste chinês, que é uma província onde tem uma grande incidência de população muçulmana, leva uma política lá que contradiz a sua aproximação com o mundo islâmico, ou com os países do Oriente Médio, ou com os países do sul da Ásia de religião islâmica, de maioria islâmica. Porque essa região é exatamente a região onde a China encontrou petróleo. A China localizou na província de Xinjiang uma reserva que duplica ou aumenta a sua reserva, sua produção, pode aumentar a sua produção em mais de 65%. Então, e petróleo é um tema estratégico na China. A China importa 10 milhões de barris por dia. A China importa, então, 2/3 da sua demanda de petróleo, e aumentar a sua reserva, e quase duplicar a sua reserva, é um tema importante para a China, só que a China não quer colocar isso, não quer arriscar em nenhum momento a estabilidade interna, então, com o risco de qualquer diferença cultural que a China avalia que poderia ser trazida em razão da influência da religião islâmica ali em Xinjiang, ela trata isso de maneira muito diferente, inclusive sendo acusada de manter campos de concentração ou campos de reeducação com 1 milhão, 1,5 milhão de detentos, de internos, né? Então, é um jogo duplo que eu concordo com a Monique, tem um lado geopolítico, um efeito geopolítico que não vai ter jeito de fugir, mas a China tem questões internas que se combinam com essa expansão para o mundo islâmico, que em algum momento essa contradição ela vai ter efeito, ela vai precisar ser endereçada, né? Ela vai precisar ser tratada pela China. Hoje,
a maioria dos países islâmicos está calada em relação a isso. Quem reclama do problema em Xinjiang são os países europeus, são os Estados Unidos. Os países islâmicos, na sua maioria, estão calados, ou tem muito pouca atenção a isso, digamos assim, não se pronunciam, apesar de terem conhecimento, não se pronunciam, porque exatamente está ocorrendo essa reorganização da relação da China com o Oriente Médio e com os países islâmicos. Bom, isso era só uma tentativa de complementar os pontos que a Monique levantou, concordando muito com ela, de que essa região ela tem pelo menos essas complexidades para qualquer pessoa que olhar para essa região tem de pensar nisso, né? Bom, partindo agora para as questões da pandemia, eu queria levantar alguns pontos curiosos. Primeiro, um pouco falar do histórico dos epicentros da pandemia, né? Ela começou na China, depois o epicentro passou para a Europa, depois passou para os Estados Unidos. Então, em nenhum momento o epicentro da pandemia foi na região do Oriente Médio ou foi na região compreendida aí no mundo islâmico. Mas, quando a gente olha os números especificamente por país, a gente vê que o mundo islâmico foi afetado de maneira muito pesada, muito incisiva pela pandemia. Por exemplo, quando a gente analisa o maior número de casos por milhão de habitantes, dos 10 países com maior número de casos por milhão de habitantes, 3 ou 4, são 3, estão exatamente no Oriente Médio. Tá? Catar apresenta 42 mil pessoas infectadas por milhão de habitantes. O Bahrein vem em terceiro lugar, com quase 30 mil pessoas infectadas a cada 1 milhão de habitantes. E o Kuwait aí aparece em terceiro, com 20 mil pessoas infectadas a cada 1 milhão de habitantes. Então, veja só, 3 países do Golfo, né, Catar, Bahrein e Kuwait, tem uma incidência muito alta de contaminação. Quando a gente desce um pouco mais, além dos 10 países com a maior incidência, a gente tem uma alta incidência também, e aí não mais por milhão de habitantes, mas em número total de casos, em alguns países da região. Por exemplo, o Irã ainda mesmo depois da diminuição da força da pandemia no Irã, diminuiu, mas ainda continua muito alta, são mais de 2 mil novos casos por dia. O Irã ainda está ali entre os 15 países com mais casos de Covid registrados, com quase 370 mil. A Arábia Saudita vem logo em seguida, com 312 mil. Bangladesh, Paquistão, né? Bangladesh não está no Oriente Médio, está bem longe do Oriente Médio, mas está, digamos, aí no mundo islâmico. Paquistão, quase 300 mil casos. Então, a Covid ela teve uma incidência no Golfo muito alta por milhão de habitantes, e em número de casos, alguns países da região também apresentaram números muito significativos. Então, há um impacto do ponto de vista sanitário aqui. Politicamente, interessante isso, a Covid teve um efeito muito menor no Oriente Médio. Eu vou explicar pelo quê. Diferentemente dos países onde as eleições são livres, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, nos Estados Unidos hoje é a primeira vez em 40 anos que a economia não é o principal ponto de interesse dos eleitores num ano de eleição presidencial. O principal interesse o tema principal, segundo os eleitores, para 31% dos eleitores, é o tema da pandemia. E, veja, é a primeira vez em 40 anos que o tema mais importante das eleições não é a economia, é a pandemia. Isso tem um efeito nas eleições dos Estados Unidos. Ainda mais quando a maior parte da população, 58% da população americana, avalia
a atuação do presidente dos Estados Unidos de maneira negativa em relação à pandemia. Então, o presidente dos Estados Unidos tem uma avaliação negativa no tema que é o principal tema na cabeça dos eleitores. Mesma coisa na França. O partido do Macron não elegeu 2 prefeitos nas 12 maiores cidades da França. E em Paris não chegou nem perto, chegou em 4º. A candidata do Macron chegou em 4º lugar. Então, teve um efeito na França porque a população francesa avalia que a resposta do governo francês à Covid foi muito ruim, né? E isso vai ter efeitos em outros países onde as eleições são livres. Em muitos países dessa região, em alguns nem há eleições e em outros as eleições são pro forma, né? Porque são regimes, vários desses países têm regimes muito opacos, muito repressores. Então, do ponto de vista político, mesmo a Covid tendo tido uma incidência muito alta em alguns países, especialmente no Golfo, e tendo tido um grande número de casos, especialmente no sul da Ásia, no Irã, o efeito político interno disso é um efeito muito limitado. Além disso, alguns dos países que tiveram uma resposta mais efetiva contra a Covid são exatamente países que o regime é ainda mais autoritário. Vários desses países colocaram o exército para fazer um controle das políticas de contenção da pandemia. Então, isso é outro fator que coloca aí, que diminui o impacto político da pandemia nessa região. Outros países ainda realizaram tão poucos testes, têm um conjunto de dados tão frágil em relação à Covid, em relação ao total de contaminação, que a resposta do governo à Covid nem entrou no tema, entre os temas mais importantes. Eu dou isso, estou falando para avaliação política interna, não que o tema sanitário não tenha sido tratado pela imprensa, não tenha recebido atenção, mas politicamente, por uma série de razões, acabou não entrando na avaliação política interna. Dou um exemplo aqui, o Paquistão, outro exemplo, a Indonésia. A Indonésia realizou testes por 1 milhão de habitantes, um número ínfimo, né, muito menos do que a Índia, por exemplo. Bom, então tudo isso limita muito o impacto da Covid, da pandemia, nesses países. Agora, dito isso, tem alguns elementos que eu gostaria de levantar, alguns elementos curiosos para os quais seria interessante ouvir aí, ou ver pesquisas sobre isso, porque são dados que não batem muito. Eu vou dar um exemplo, eu dou o exemplo do próprio Paquistão. O Paquistão tem a mesma população do Brasil. Os níveis de controle aqui, de medidas de proteção, de uso de máscara, eles foram muito limitados mesmo. Durante o Ramadã, por exemplo, em maio, o Paquistão foi um dos únicos países que abriu as mesquitas, reabriu as mesquitas, solicitou à população que fosse às mesquitas seguindo regras de segurança, mas reabriu as mesquitas. Mesmo em países como o Egito, como a Arábia Saudita, as mesquitas não foram abertas durante o Ramadã. E no Paquistão, as mesquitas foram abertas. Então, vejam vocês aí que o controle da pandemia foi muito pequeno. Num país que tem uma população muito próxima da do Brasil. Acabou de passar o Brasil. Um país onde a densidade populacional das cidades e das regiões é muito maior do que no Brasil. Num país onde há muitas pessoas que moram juntas na mesma casa. Uma família, o pai, a mãe, aí tem 3 filhos, os 3 filhos casam, moram todos na mesma casa. E mesmo assim, hoje o Paquistão tem menos de 10 mil casos ativos. Por dia, há cerca de 300 novos casos apenas no Paquistão. Então, é um dado que nos indica que há outros elementos da Covid que ainda não estão explicados. Eu tenho algumas teorias. Eu acho que o nível de integração de um país nos fluxos de turismo
contam bastante. Eu acho que isso teve um efeito na transmissão da Covid pelo mundo, tanto em Brasília, eu não sei se vocês conhecem Brasília, mas Brasília, o Lago Sul, é o lugar onde moram os diplomatas, e é onde as casas são maiores, é onde mora a população que tem acesso a viagens internacionais. No início da pandemia, o índice de incidência da Covid no Lago Sul era 30 vezes mais do que em outros bairros de Brasília mais populares, porque essa população teve acesso a viagens internacionais e provavelmente se contaminou. Eu acredito que isso seja um elemento, especialmente no início da pandemia. O problema é que, no Paquistão, que não é um país integrado nos fluxos de turismo do mundo, houve um pico da pandemia no início, mas ela diminuiu ao longo do tempo e hoje está muito pequena. E, na verdade, quando a pandemia atinge um certo padrão de transmissão comunitária, essa parte da integração com o turismo internacional meio que se perde. Mas aqui ela ainda teve um efeito, primeiro ponto. Segundo ponto, a Índia está aqui do lado. A Índia e Paquistão não têm relações, não tem transposição de pessoas, as pessoas não passam a fronteira, realmente é uma situação de bloqueio total, não tem nem voo direto do Paquistão para a Índia, pela rivalidade, pelo problema da Caxemira, mas a Índia está com mais de 3 milhões de casos, vai ultrapassar o Brasil em breve, então também não é uma questão climática, não é uma questão étnica, porque a Índia e o Paquistão têm uma proximidade étnica muito grande, então é muito difícil de explicar exatamente o que acontece. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção da pandemia, e aí não tem muito a ver com o Oriente Médio, com essa região aqui islâmica, mas eu gostaria de dar essa deixa para o nosso colega, o Fernando, que vem aí, que eu sei que ele vai tratar um pouco disso também, mas eu queria chamar a atenção para uma questão da Covid. Se nesses países do Oriente Médio, do Sul da Ásia, o impacto político da Covid foi pequeno, impacto interno foi pequeno, quando a gente analisa os Estados Unidos, a gente vê que a diferença de contaminação, de índice de contaminação entre negros e brancos e o índice de mortalidade entre negros e brancos lá nos Estados Unidos foi muito diferente. Eu vou voltar para o Oriente Médio, eu só estou fazendo esse parênteses aqui, porque eu vou usar esse argumento para voltar aqui para o Oriente Médio. Quando a gente analisa, dentro dos Estados Unidos, o índice de contaminação e índice de mortalidade, a população negra sofreu muito mais os impactos da Covid nos Estados Unidos. O nível de contaminação entre os negros é 2,6 vezes maior do que entre os brancos, e o nível de mortalidade é 2,1 dos brancos. Então, se morreram 90 negros para cada 100 mil pessoas nos Estados Unidos, morreram 40 brancos para cada 100 mil pessoas. Então, é uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, isso acontece principalmente em razão da diferença de renda, da diferença de empregabilidade e do acesso ao sistema de saúde, que nos Estados Unidos é privado e é muito caro. Isso, do meu ponto de vista, foi um dos elementos, foi talvez o catalisador do aumento da abrangência dos protestos pela morte do George Floyd, que acabaram se espalhando pelos Estados Unidos e depois se espalhando pelo mundo. Por que eu digo isso? Porque o movimento Black Lives Matter, ele existe desde 2013. Foi criado em 2013 em razão de uma morte de um garoto na Flórida, ganhou força em 2014 porque houve os incidentes de Ferguson e de Nova York. Em 2016, um dos fundadores do movimento, inclusive, teve a possibilidade de falar na Assembleia Geral da ONU. Então, o movimento já vinha forte. Vou acabar. O movimento já vinha forte. E aí, outra coisa, várias vezes foram filmadas situações de violência contra pessoas negras. E, mesmo assim, isso não chegou
no nível que estamos hoje dos protestos do movimento. Porque eu acho que a diferença de mortalidade, a diferença da potência da pandemia sobre a população negra nos Estados Unidos foi um catalisador disso, né? Foi um catalisador desse movimento. E aí, voltando para o Oriente Médio, algo parecido com isso ainda não estourou, mas eu acho que tem uma grande chance de estourar, principalmente se a gente tiver acesso a dados do tipo de impacto da Covid, que a Covid teve, nas populações mais pobres e mais indefesas dessa região. Estou falando de quê? Estou falando de refugiados, eu estou falando de populações perseguidas, estou falando de populações, por exemplo, as da faixa de Gaza. Esses grupos, eles provavelmente, se a gente tivesse acesso a esses dados, eles devem ter tido um impacto, devem ter sofrido um impacto da pandemia muito maior do que os outros grupos. E provavelmente, se isso fosse contabilizado pelos movimentos internos, pelos grupos internos, isso teria algum impacto político na região. Eu não sei se isso vai ser feito, eu não sei se isso é possível de ser analisado, mas eu tenho certeza que isso teria um peso aí na região. No modo como está hoje, no modo como a região está organizada hoje, o impacto político interno da Covid foi muito pequeno, especialmente porque esses dados eles nem são muito conhecidos, nem são muito utilizados pelos diferentes grupos. Então, acho que era isso. Eu tentei pegar um pouco aí o link da Monique, espero ter deixado um link aí para o Fernando, e obrigado de novo pela possibilidade de participar com vocês, gente. A gente que agradece, Rômulo, de verdade, muito obrigada pela sua participação. Falando com muita propriedade do assunto, eu agradeço mesmo. Eu acredito que todos os congressistas também. Vou passar agora a palavra, finalmente, para o Fernando Brancoli. Ok? Olá, boa tarde. Pamela, obrigado. De novo, em seu nome, eu queria agradecer pelo convite, cumprimentar meus colegas de mesa, né, o Rômulo e a Monique, e também o pessoal que está acompanhando aí, né, a audiência, desejando que todo mundo esteja bem na medida do possível nesse momento, né, de certa catástrofe sanitária no Brasil. Eu vou me aproveitar, então, bastante do que meus dois colegas de mesa comentaram anteriormente, né, e a minha ideia é um pouco a gente bater um papo sobre como que a pandemia de Covid tem se transformado em um instrumento interessante de análise, apesar de, obviamente, a gente estar falando de uma tragédia humanitária. Eu acho que as transformações que a pandemia tem provocado em certos espaços no Oriente Médio têm ajudado a gente a entender essas colocações. Então, o meu exercício vai ser um pouco baseado no que a Monique e o Rômulo comentaram antes de mim, como que a pandemia, nesse momento, ajuda a gente a entender movimentos sociais no Oriente Médio, opções políticas dos atores dentro do Oriente Médio, e de alguma maneira para onde está indo esse Oriente Médio, como bem comentou o Rômulo e a Monique, e é um espaço também socialmente construído, né? A ideia do que se inclui, o que se tira do Oriente Médio são decisões políticas, né? Que tem aí respaldos muito importantes e muito específicos. O primeiro ponto que eu queria tratar, antes de entrar efetivamente na minha fala, é lembrar que, para mim, talvez seja o grande pensador ligado ao Oriente Médio do século passado, que é Eduardo Said, um palestino britânico, que, dentre outras reflexões, sempre chamou muita atenção sobre um certo estereótipo, ou uma constância de um estereótipo na hora de a gente olhar para o Oriente Médio. Eu queria deixar isso conosco nesse momento. Né? O Said vai argumentar que se trata de orientalismo, né, o conceito que ele define, a ideia com a qual o Ocidente olha para o Oriente Médio, muitas vezes com viés permeados por clichês, né, e por premissas antagonistas ao Ocidente, a ideia de que enquanto o Ocidente ele é racional, ele é democrático, ele de alguma maneira é civilizado, o Oriente Médio seria uma dinâmica antagônica a isso. E aí, bom, talvez uma das revistas mais importantes na academia para estudos do Sul Global, que é a Third World Quarterly, acabou de soltar uma edição importante, reforçando como que o Said é útil e como que o orientalismo é muito útil ainda para a gente entender certas dimensões, apesar de necessitar, obviamente, de algumas atualizações do momento que ele está escrevendo. Então, o primeiro esforço que eu queria, quando a gente estivesse tratando de Oriente Médio agora, é evitar olhar para esse espaço que reúne aí populações tão distintas, com históricos tão distintos, através de clichês orientalistas, através de homogeneizações que não ajudam a ter uma análise tão sofisticada. Né? Entender que se trata de um espaço com distintas
práticas, religiões, comportamentos sociais, que quando a gente chama de Oriente Médio, muitas vezes, para facilitar a análise, a gente tem que ter esse cuidado de não reforçar características negativas. Acho que tanto a Monique quanto o Rômulo vem reforçando na fala deles essa necessidade de sofisticar e complexificar, de certa forma, a análise. E aí, quando a gente olha para o Oriente Médio de maneira sofisticada, me parece que o que vem acontecendo nesse espaço nos últimos meses, de certa forma, é reflexo não só da pandemia, mas de fenômenos políticos, sociais e econômicos que já vinham acontecendo há um bom tempo. E eu gosto de tratar a pandemia nesse momento, apesar, de novo, de ser uma tragédia, porque ela é, por si só, um fenômeno transnacional, né? A pandemia, o vírus, não respeita Westfália, não respeita barreiras. Apesar da gente ter países aí se comportando de maneira diferente, todos eles estão, de alguma maneira ou outra, tendo que reagir ao vírus, à pandemia, com reflexos importantes, dependendo de como esses países se comportam, né, e como são formatados, como o Rômulo comentou. E aí tem análises, por exemplo, mostrando quando mulheres estão na liderança de alguns países, como é que a gente tem certos avanços no combate ao coronavírus, né, com exemplos importantes da Alemanha e da Nova Zelândia. E muitas vezes, quando a gente tem governos mais populistas, temos aí problemas no combate ao corona. Mas quando a gente começou a olhar, de certa forma, certas consequências ligadas ao coronavírus e à pandemia, eu vinha observando nos últimos meses um certo impacto sobre a exacerbação que a pandemia teria em problemas já existentes. A ideia de que a pandemia não criou muitos problemas, obviamente a gente está falando de mortos, que é por si só uma tragédia, mas uma série de questões estruturais dos países, como, por exemplo, desemprego, violência policial, controle dos estados, isso tem sido galvanizado, tem sido aumentado, em parte, por uma justificativa de pandemia, né? O Estado se aproveitando, de certa forma, do caos social provocado pela crise sanitária para passar certas ferramentas aí, de controle social. Inclusive, muitas vezes, com narrativas de guerra, né? A guerra, a pandemia, que gera toda uma narrativa de exceção. Quem fez relações internacionais e olhou muitas vezes, a gente, né, é um pouco apaixonado por essa ideia de falas de exceção, escola de Copenhague, como é que se securitiza, de certa forma, o vírus para lidar com desafios que já estavam presentes em certos estados, né? O melhor texto que eu conheço sobre isso é de um amigo meu, Acácio Augusto, que fala o problema da guerra na pandemia. Está no blog daquela editora N1. Se vocês procurarem aí no Google, vocês encontram. Como é que é complicado securitizar ou transformar a pandemia em algo ligado a confrontos e a guerra, né? Mas, bom, a pandemia ela atinge os países, vai atingir de maneira muito pesada uma série de centros importantes do globo. E, de uma maneira muito mediatizada, obviamente, uma consequência muito explícita da pandemia, eu já vou chegar em Oriente Médio depois de fazer esse gancho, foi a relação entre violência policial, né, e uma dimensão racializada da violência de Estado provocada dentro desse contexto de emergência, né, de desemprego e de um certo desespero das sociedades. Isso, obviamente, se materializa nos Estados Unidos, com a morte de negros nos últimos meses nos Estados Unidos, através de violência policial, que fez com que a população norte-americana, uma parte expressiva da população norte-americana, fosse às ruas se manifestar e reclamar desse tipo de questão. Então, de novo, a pandemia ela cria um contexto de emergência, ela cria um contexto de instabilidade que faz com que algo que já acontecia nos últimos anos ou décadas, que é a violência policial, uma violência racializada policial, acabe sendo explícita de maneira mais específica. E tem até um contexto peculiar, né? Uma pandemia de um vírus que gera aí, uma doença ligada à respiração e aquele jovem sendo morto. No caso do Floyd, era um jovem, né? Um homem adulto já, sendo morto, esganado pela polícia. Né? A ideia do I can't breathe, a ideia de, né, os dois estão sufocados de alguma maneira, pelo vírus ou pela polícia. Eu estou falando disso porque quando os protestos começam nos Estados Unidos, e pela própria dimensão mediatizada que os Estados Unidos percorre dentro do sistema internacional, começam a pipocar protestos ao redor do mundo, e no Oriente Médio, vamos me centralizar daqui a pouco, de certa forma, emulando o que teria acontecido nos Estados Unidos, né, ou replicando de certa forma. E aqui, para mim, é o que eu queria discutir de maneira explícita com vocês. Com essa pandemia provocando protestos ao redor do globo, provocando manifestações ao redor do globo, uma das indagações que a gente tem quando olha para o Oriente Médio, ou quando a gente olha para o sul global de modo geral, beleza, começaram protestos nos Estados Unidos de maneira explícita,
relacionando pandemia, emergência, violência policial, e começaram a pipocar ao redor do globo. Até que ponto os protestos que estão acontecendo no sul global, seja no Brasil ou no Líbano, que é o país que eu quero centralizar a minha análise, eles são facilitados ou eles são analisados de maneira mais sofisticada, fazendo essa anexação com os Estados Unidos. Em outras palavras, o que aconteceu nos Estados Unidos incentivou os protestos no Oriente Médio, incentivou as manifestações e uma certa alteração política que a gente vê no Oriente Médio ou no sul global, ou não tem nada a ver, ou é uma coisa no meio do caminho. Em outras palavras, quando eu olho para o que está acontecendo agora no Oriente Médio, ligado à pandemia, isso está relacionado a dimensões internas do Oriente Médio, ou tem relação, de certa forma, com o que acontece nos Estados Unidos, está sendo emulado, de certa forma, com os Estados Unidos. Isso é um desafio, inclusive, para a gente que estuda relações internacionais, quando a gente pensa em teoria, né? Que é uma discussão sobre agência e estrutura, no final das contas. Os indivíduos estão fazendo certa coisa, ou certa ação política, por vontade própria, né? Por movimentações e combustíveis próprios, ou eles estão sendo influenciados aí por questões externas. Em outras palavras, quando os jovens aqui no Rio de Janeiro, que acabou o inverno no Rio hoje, né? Durou 4 dias, mais ou menos, está um sol lindo. Mas quando manifestantes ligados à população negra no Rio vão às ruas reclamar também da violência policial, eles foram incentivados pelos protestos nos Estados Unidos ou não tem nada a ver? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente analisa isso? E para fazer esse tipo de análise, para refletir o impacto da pandemia no Oriente Médio e nas crises recorrentes do Oriente Médio, eu queria olhar para um país específico, que é o Líbano, em parte porque, para mim, ele serve como caixa de ressonância para desafios importantes que a gente tem hoje no Oriente Médio. E parte da minha reflexão tem a ver não só com o que eu escrevo, mas com o que um grande amigo meu também escreve, que é o professor da FRJ, o Murilo Bonemi, que para mim tem o melhor livro sobre Líbano em português atualmente, que chama Os Libaneses. Né? E o Murilo é um cara com quem eu escrevo muito, mas quem tiver interesse em Líbano, para mim, é o melhor livro inicial para lidar com isso. E quando a gente olha para o Líbano, ele é interessante porque ele é um pequeno país ali no Mediterrâneo que, de certa forma, tem presente na política libanesa uma série de dimensões que chamam a atenção do Oriente Médio como um todo. Ele é um país que agora é um Estado-nação que fez parte do Império Otomano, ele tem como fronteiras as demarcações feitas por franceses e britânicos depois da Primeira Guerra Mundial, naqueles tratados famosos de Sykes-Picot. E ele tem também uma aglutinação de comunidades religiosas com interpretações políticas muito importantes. O Líbano reconhece constitucionalmente 18 determinações religiosas com impactos políticos, aí, desde muçulmanos xiitas a cristãos ortodoxos, a maronitas, tem de tudo dentro desse caldo cultural, religioso e político do Líbano, que, de certa forma, ajudam a gente nesses pontos. Não estou falando, obviamente, que o Líbano é um pequeno Oriente Médio, entendendo o Líbano você entende toda a região. Não. Né? Tem que olhar para cada um dos países com muita atenção, porque se trata de uma região muito diversa. Mas eu acho que certas coisas que acontecem no Líbano, por ter essa profusão de determinações religiosas, pelo passado que combina aí colonialismo, otomanismo, de certa forma, uma relação com a Europa ajuda a entender essas dimensões. E, bom, antes da pandemia, o Líbano já estava em crise, tá, gente? A gente tem que lembrar, de certa forma, que o Líbano quase nunca não está em crise, desde sua independência no início do século passado. Por ser, de certa forma, esse país com uma aglutinação de determinações religiosas e com uma série de países tendo interesse nesse espaço, né? Estou falando aí desde potências ocidentais, como a França, a Grã-Bretanha, mas também, obviamente, os Estados Unidos, mas também potências regionais, Arábia Saudita, o Irã, influência síria. O Líbano sempre esteve meio em caos a respeito disso, dessa sua história. E nos últimos meses, né, tem diversas questões ligadas a essa dimensão, o Líbano já vinha passando por problemas ligados à política e à economia. Tinha que lembrar que o Líbano já vinha, de certa forma, pegando fogo já desde a Primavera Árabe, ou mesmo antes, vamos colocar um marco aí, 2010, o Líbano já vinha passando por protestos populares, em que a população foi às ruas ou ocupou as ruas com pedidos que são bastante semelhantes quando a gente olha para outros espaços na região, ou mesmo no Brasil, pedindo aí a diminuição da corrupção, pelo fim da influência de outros países na política libanesa, por mais igualdade entre a população e por uma série de outras questões que a gente pode debater em outro momento. Mas a população já vinha às ruas. Então, reparem, antes da pandemia,
o Líbano já estava em crise, uma crise que está relacionada à entrega de serviços públicos pelo Estado, à insatisfação de parte da população com a maneira com a qual está sendo feita a política, uma crescente desigualdade e influência de atores internacionais dentro daquele espaço. Os protestos vão aumentando, eu escrevi sobre isso no Horizonte ao Sul, que é uma revista muito interessante de alguns colegas ligados ao IESP aqui da UERJ, mas estou tentando resumir um pouco o argumento. E há uns 6 meses atrás, o Líbano volta a uma nova onda de protestos, em parte porque se inicia um novo processo, uma nova crise econômica muito forte no Líbano, que tem a ver um pouco com um país não conseguindo arcar com dívidas públicas e umas certas escolhas econômicas. Mas o que tem que ficar claro para a gente nessa tarde de sol de sábado o Líbano já vinha com protestos muito importantes. Ele já vinha com população na rua. E a gente tem, há cerca de 6 meses atrás, a chegada da pandemia no Líbano, com a população nas ruas, com as pessoas se manifestando, com as pessoas, de certa forma, ocupando os espaços públicos. E a pandemia, ela gera, no primeiro momento, movimentações políticas e públicas muito típicas no Líbano. O governo manda fechar o comércio, manda que as pessoas fiquem em suas casas, manda que quem não tenha, de certa forma, justificativas não saia às ruas, o que vai ter impacto muito profundo em partes específicas da população, como acontece também, por exemplo, no Brasil. Uma classe mais rica do Líbano vai sair do país ou vai para o interior ou para as praias, né, em casas de campo, para tentar se isolar do vírus. Uma classe média vai tentar fazer home office como der ali, também usando muito aplicativos para pedir comida e medicamentos para não sair para as ruas. E uma parte importante da população, que aí eu estou falando de quase 30% da população, muito pobre, continua, de certa forma, tendo que se virar. Ou vai para os aplicativos, ou vai fazer pequenos bicos. Mas, repare, o país tenta, de certa forma, se articular dentro dessas premissas. E o que acontece, obviamente, é que com o aumento dos problemas sociais decorrentes da pandemia, a gente vai ter a população voltando, então, às ruas para reclamar de que, obviamente, todos os problemas que eles já vinham reclamando, ou já vinham tratando, aumentaram a pandemia. Se descobriu, que eu falo do Rio de Janeiro, então eu tenho lugar de fala para falar disso, né? Mas descobriu que políticos libaneses estavam desviando dinheiro público que era para ser para combate ao coronavírus para contas de partidos. Se descobriu que estavam uma série de movimentações ligadas à corrupção e a privilégios políticos para acesso a hospitais e coisas parecidas. A população então volta às ruas, de certa forma, para reclamar de coisas que já estavam acontecendo, mas agora galvanizados pela pandemia, com um aginomoto, aí, com um sabor pandêmico, de problemas que não foram gerados pela pandemia, mas foram potencializados. E aí tem na explosão que ocorreu em Beirute, talvez a materialização desses casos, né? Um certo descaso público do governo, e aí provocando essa grande explosão, essa tragédia também, que é resultado de questões que vêm se acumulando ao longo do tempo. E aí, quando a população vai para as ruas agora reclamar, de novo, do governo libanês, ela vai usar símbolos muito explícitos dos Estados Unidos. Placas escritas em inglês, eu não consigo respirar, reclamando da violência policial. E aí, alguns analistas olhavam para esse protesto no Líbano e argumentando, tá vendo? Estão replicando os Estados Unidos. Estão reproduzindo o que os Estados Unidos fizeram, de certa forma, ignorando que a população do Líbano estava nas ruas há muito tempo, há muitos meses. Só que, reparem, ela não está indo para as ruas da mesma forma. A pandemia mudou os protestos. Tem um pouco de Estados Unidos, tem um pouco dos protestos norte-americanos sendo translados para o Líbano. E aqui tem um fenômeno interessantíssimo, porque o componente racial entra no Líbano também. Quem não sabe, o Líbano ele é um país que tem, por proporção, o maior número de empregadas domésticas no mundo. Que é muito louco, mas são empregadas domésticas principalmente são migrantes, vindas do norte da África e da Ásia, mas principalmente do norte da África, principalmente mulheres negras. E quando essas mulheres negras reparam que o protesto da pandemia tem um componente racial, mulheres da Etiópia principalmente, elas vão às ruas reclamar também dos maus tratos. É um sistema super louco de trabalho doméstico, elas não têm direitos, é um negócio super complicado. Então é fascinante que essas mulheres negras etíopes, que estavam no Líbano apagadas até então,
elas olham para os protestos com componente racial, chegaram dos Estados Unidos e vão às ruas também reclamar. Reclamar no sistema kafala, que chama. E aqui eu queria dizer, bom, então como é que a gente sai dessa escaramuça teórica? O Oriente Médio agora protesta, vai às ruas, em parte por problemas, isso está acontecendo no Irã também, galvanizados pela pandemia, mas de problemas já existentes, e agora usando um certo discurso que aproxima o que está acontecendo dos Estados Unidos, eles estão sendo empurrados pelos Estados Unidos, ou são manifestações meramente locais que não tem tanta relação com isso. Eu acho que o melhor jeito é a gente tentar encontrar um meio do caminho dessa história. Eu, na pandemia, resolvi ler livros que eu sempre quis ler e nunca li. Algo que eu nunca tinha lido era Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Imagina a vergonha, nunca tinha lido isso. E o Guimarães, ele tem uma sacada interessante nos capítulos lá, que ele vai falar que a vida funciona na terceira margem do rio. O que ele chama de terceira margem do rio, né? O rio teria duas margens, é o meio do rio. Ele vai dizer que a melhor coisa para a gente entender a sofisticação da vida está sempre na terceira margem, que é no meio do caminho. E eu acho que na hora que a gente vai olhar para o Oriente Médio, para as crises provocadas pela pandemia, o melhor jeito agora é ir um caminho Guimarães Rosa, né? O Veredas do Guimarães Rosa. Não são protestos de uma margem nem da outra, é do meio do caminho. São protestos locais, com interpretações locais sobre o que está acontecendo, com a comunidade libanesa, como é o meu exemplo aqui, a gente poderia usar iraquiana ou iraniana, com adaptações, obviamente, indo para as ruas por perspectivas locais sobre o que está acontecendo no Líbano, porém, ela é influenciada, ela tem elementos, ela tem simbologias que vêm do externo também. Ela bebe da outra margem desse rio de fora. É uma combinação dos dois elementos. E isso, para a gente, é fascinante, porque olhar para esses protestos como fenômenos locais torna muito complicado a gente conseguir, né, os protestos que estão acontecendo no Oriente Médio agora, provocados pela pandemia, e vão continuar acontecendo de uma maneira estritamente local, faz com que a gente perca um pouco da sofisticação, que é, obviamente, entender que esses atores locais dialogam com agentes internacionais, se inspiram pela internet e olham estratégias de outros espaços como movimentações importantes para se movimentar. Mas só interpretar esses atores, né, por um lado da margem do Guimarães, né, por um lado, só atores locais, é legal, a gente valoriza essas movimentações. Mas, por outro lado, ignorar que tem interpretações externas também retira esse tipo de dimensão. Então, é uma combinação de valores externos e valores internos. Olhar para o Oriente Médio como essa caixa de ressonância de necessidades, objetivos internos e influências externas tornam essas movimentações mais interessantes. E acho que o desafio que vai ficar para a gente aqui, como diplomata, como pesquisador, como jornalista, ou como agora estudante de relações internacionais, é valorizar as dimensões locais do Oriente Médio, a vontade política da população, não torná-la, né, uma mera zumbi de vontades externas, mas compreender também que, apesar de terem vontades, elas são influenciadas e sofrem considerações do campo internacional também. Acho que esse meio termo, essa terceira margem aí, nem tanto ao interno, nem tanto ao externo, é a maneira mais sofisticada de olhar para o Oriente Médio agora, e acho que a gente pode, com certeza, tentar aplicar isso de alguma maneira para outros espaços. Era isso, gente, que eu queria conversar com vocês hoje. Agradeço de novo o convite e me coloco à disposição, ou agora ou por e-mail depois, para a gente trocar essa ideia sobre o Oriente Médio, sobre as considerações sul-sul de maneira mais interessante. Beleza? Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a vocês três. A equipe do Eri Rio agradece muito a presença de vocês. Então, agora eu vou passar umas perguntas bem rápidas, por conta do nosso tempo. Uma das coisas, apesar de ser uma mesa sobre o Oriente Médio, uma das coisas que mais pesou no nosso chat foi a questão da Rússia. Eles queriam saber um pouco mais sobre o impacto da Rússia nessa área, os interesses da Rússia nessa área e também bibliografia sobre a Rússia nessa área. Para além disso, também fizeram uma pergunta que eu acho muito interessante, que é como ficam os campos de refugiados densamente populosos durante a pandemia, que foi da Silvana Gonçalves. Se der tempo, a gente faz mais perguntas. Obrigada. Vai para quem? Para quem quiser. Sinta-se à vontade. Eu posso falar rapidinho sobre a Rússia, todo mundo, né? Eu levantei um pouquinho essa bola, né? É isso, quer dizer, a Rússia
bibliografia, leia desde os Romanov, do Simone Sebag Montefiore, que é um calhamaço de 800 páginas, que é essencial para entender o que é o Império Russo, e ali a gente já começa a ver, né, que todo czar tinha um filho chamado Constantino, o interesse que eles historicamente tinham em Constantinopla, a ligação da Igreja Ortodoxa Russa com a Igreja Ortodoxa Grega e com a cidade de Jerusalém. Eu sou historiadora, tá, gente? Então eu não consigo falar de conjuntura sem empurrar o conhecimento da longa duração, né? Em termos recentes, eu acho que a grande sacada é o meu querido amigo, colega, parceiro, já escrevi na Folha com ele, que é o Ariel González Levade. O Ariel é um argentino que fez doutorado na Koç University, em Istambul, e ele fez uma tese muito interessante comparando Turquia e Rússia, Brasil e Argentina. Mas o que o Ariel traz, a tese dele, depois eu posso passar o direitinho o nome, que está saindo como livro pela Palgrave, que né, já tem a chancela de coisa boa, é que ele é o conceito de Eurásia, tá? Inclusive Turquia hoje, né, eu lembro que quando eu morei na Turquia em 2010, quando eu estava fazendo a pesquisa, era potências emergentes, não, acabou. Tá? Inclusive, para entender esse Mavi Vatan, nesse conceito de Blue Homeland, que é o conceito essencial para a gente entender o Mediterrâneo Oriental, nessa doutrina marítima turca, tem que entender o conceito de Eurásia. Então, eu reforço muito os textos do Ariel González Levade, eu não sei se eu escrevi aqui no chat, ele é professor da Universidade Católica da Argentina, Universidade Católica Argentina, em Buenos Aires. Então, eu fico um pouco com essas duas dicas e levanto a bola para os colegas responder as demais. Quem quiser responder. Bom, como diplomata, eu sugeriria, para entender a Rússia, tem que entender os acordos que não só historicamente, mas atualmente a Rússia tem, porque um pouco eles nos mostram, deixam muito claro aí algumas das opções que a Rússia fez. Por exemplo, provavelmente o principal elemento que fez com que o Putin desse guarida ao regime do Bashar al-Assad é o acordo para o uso do porto de Tartus. Então, esse tipo de levantamento ele tem que ser muito olhado aí por quem está tentando entender a Rússia, porque é por aí também que hoje, atualmente, a gente consegue, por exemplo, aquele dado que eu passei, que no final da União Soviética havia 50 milhões de muçulmanos dentro da Rússia, significa, por exemplo, que todos os referendos para definir se aquelas repúblicas iriam fazer parte da Rússia ou iriam se tornar um país independente, passaram por essa avaliação. E esses dados aí sobre os referendos são muito interessantes. A Chechênia, o referendo venceu. Só que a Rússia, com a mão de ferro, diz que não venceu. Por quê? Porque tem petróleo na Chechênia. E para pacificar a Chechênia, a Rússia acabou de assinar um contrato dando o controle da maior empresa petrolífera da Chechênia para o governo local. Então, eu concordo, a Monique está corretíssima em apontar os documentos históricos, mas os documentos atualmente válidos, eles também nos explicam exatamente quais são as opções da Rússia em termos de política externa. Chechênia e Síria são dois casos claros de como a gente, olhando quais são os interesses e os documentos e as negociações que a Rússia está fazendo agora, explicam várias das opções de política externa da Rússia. Bom, acho que eu concordo com meus colegas e recomendo muito o trabalho do Mark Lynch, que é um pesquisador norte-americano que tem aí tentado entender essas dimensões entre Síria e Rússia, que me parece ser um estudo de caso importante, né? A ideia de que a Rússia volta ou reconstrói, de certa forma, a sua presença internacional, principalmente no campo de segurança, ligado a uma dimensão síria, né? E como que esse tipo de consequência e como que o posicionamento do Putin tem dimensões e reflexos importantes. E com consequências hoje, por exemplo, entender que o pessoal que foi treinado na Síria, mercenários sírios, estão pulando para a Líbia agora, com consequências que a gente não tem muita certeza de como é que vão funcionar. Então, acho que olhar para um caso específico, e a Rússia é um fenômeno interessante, porque autoriza a gente a usar como trampolim para olhar para outras coisas. E aí temos especialistas em Turquia e coisas parecidas, né? Turquia agora com relação à Líbia também, apoiando um dos lados na guerra civil na Líbia, relacionado também a uma atuação e a um posicionamento na Síria. Então, essas coisas estão muito interligadas. Olhar para esses fenômenos ajudam bastante. E
no caso de sugestão de bibliografia, eu gosto muito do Mark Lynch, um cara que olha para essas dimensões regionais com impactos mais transnacionais de maneira interessante. Tinha uma pergunta sobre refugiados, eu não lembro qual era. Cadê a Pamela? Qual é o impacto do Covid Oi, nos desculpa, é que a minha internet caiu por 1 minuto. Então, a pergunta foi a seguinte: como ficam os campos de refugiados densamente populosos durante a pandemia? Posso rapidamente comentar, então, é um desastre, né? Se a gente olha para os principais campos de refugiados no mundo, no caso específico de campos institucionalizados, como é o caso da Etiópia, ou campos que já se transformaram em bairros, como é o caso, por exemplo, de Amur, em Damasco, a gente tem todos os ingredientes para a crise sanitária. A gente está falando de uma população que ocupa o espaço de maneira muito abarrotada, né? Muita gente ocupando um espaço específico. A gente tem falta de medicamentos, a gente tem falta de acesso médico. Então, a expectativa, se olhar para Gaza como um espaço geográfico que replica, de certa forma, as dimensões de um campo, a perspectiva é a mais negativa possível, né? Então, acho que o Rômulo comentou sobre isso, né? Um dos desafios agora de olhar para a pandemia é que em muitos lugares não fazem teste, então a gente não tem nem muita ideia direito de como é que essas coisas estão acontecendo. Mas, se todas as análises científicas estiverem corretas, são espaços por excelência para que a crise sanitária atinja de maneira muito mais potente. Eu só queria fazer um adendo. Esse ponto é muito importante. A gente nunca vai saber o impacto da Covid nos campos de refugiados, porque não serão feitos testes, as mortes que ocorrerem vão ocorrer e não vão ser revistas, e acabou. No final das contas vai ser isso. E não vai ter esse catalisador que houve nos Estados Unidos, de um grupo específico olhar para a situação e se identificar como vítima e ter alguma voz, né? Isso não vai acontecer. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. É isso mesmo, é muito triste. Eu fico pensando sobretudo nos refugiados no Líbano, né? Muito triste. Sim, eu vou fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar, que seria... Na verdade, perguntaram para o Rômulo quais seriam as teorias sobre a comparação crescente de infecção do vírus do Covid-19 aqui com o Oriente Médio. Mas, assim, eu vou perguntar para todos. Não, na verdade, são só... Porque como eu preparei algumas aulas sobre a pandemia, eu fui juntando dados. Do mesmo jeito que a Monique gosta dos dados de longa duração, eu adoro estatísticas. E as estatísticas, elas nos apontam coisas absolutamente interessantes, né? Então, são só números que eu identifiquei, mas eu não conheço nenhum estudo específico, por exemplo, identificando a diferença do impacto da pandemia no Paquistão e no Brasil. É claro que no Paquistão existe um déficit de testes, tá? Isso é verdade. Mas mesmo considerando Islamabad, que tem um índice de testes comparável a vários países da Europa, a capital no Paquistão realizou tantos testes por milhão de habitantes como alguns países europeus. Mesmo em Islamabad, os números batem com os números do país. Então, é um tema em aberto, absolutamente em aberto. Eu morro de curiosidade para conhecer alguma pesquisa que vá nesse sentido. Tailândia e Vietnã, por exemplo, tiveram menos de 1.000 casos, e são países densamente populosos. É impressionante, é impressionante. Alguém gostaria de comentar? Menor condição. Ok, sem problema. Bom, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, esse é o último momento, a gente vai concluir aqui a palestra. Eu queria agradecer, alguém comentou que a embaixadora Irene estava participando, eu fico muito emocionada, eu acho que a participação dela no documentário sobre exteriores, nas mulheres diplomatas, me emocionou muito, participei de alguns debates, e, enfim, ressaltar isso, e todos os participantes. Queria pedir, enfim, recomendar que seguissem o GEPOL, essa iniciativa que a gente criou agora durante esse período. É possível empreender e fazer trabalho consistente, né, e a gente está fazendo muitas atividades, então eu botei até o nome, né, que a gente está nas redes sociais, e eu falei menos do que eu deveria e poderia sobre Turquia, que de fato é um dos meus temas de interesse, mas na terça-feira, na PUC, o CARI, que é o CA do IRI, está preparando um debate comigo e com a professora Paula Sandrin, então vai ser uma oportunidade para quem quiser aprofundar, enfim, é só seguir o CARI. Eu queria me despedir assim. E obrigada a todos. Então é isso, gente, muito obrigada pela participação de vocês novamente.
Agora eu vou fechar aqui a palestra, a gente vai ter um intervalo e logo, logo a gente tem uma outra mesa, que é a mesa sobre o Rio de Janeiro que queremos, novos caminhos e novas oportunidades internacionais. Então é isso, gente. Muito obrigada. O Eri Rio agradece e bom final de semana. Parabéns. Valeu. Obrigada, tchau.